Perceba que essa letra é uma coisa bem real, bem verídica, uma coisa assim. É uma letra assim que vem realmente falar aquilo que foi Nossa Senhora. A gente teve essa felicidade de estar lá na casa de Maria, na Anunciação, lá onde ela morou com Jesus, com José. E a gente, assim, quando entra na casa de Nossa Senhora, uma coisa tão forte. É tão forte, é muito comunicativo, incrível como que a coisa muda. O amor de mãe é o amor de mãe. Nós sabemos que Jesus Cristo é o que é, porque é Filho de Deus, mas é o que é porque é Filho de Maria também, é Filho de Nossa Senhora. Então o amor de mãe é o amor de mãe. Mãe é mãe, não adianta. E Nossa Senhora tem um amor muito grande para os filhos que ela tem aqui na terra, e somos todos nós. Maria de Nazaré, cante, que bonito. Vem comigo, vamos lá. Maria de Nazaré, Maria que cativou, fez mais forte a minha fé, e por às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber que vejo a pensar, o meu
E você vai encontrar no 410 do Novembro Louvemos, 410 do Novembro Louvemos ao Senhor. Ela fala da ovelha perdida. E quando a gente vai cantando, isso vai libertando, vai trazendo assim, como que uma força interior para a gente. A música tem esses princípios de entrar no interior, de tocar no interior de cada um de nós. Por isso, quando a gente canta, alguma coisa está acontecendo. Pode ter minha certeza disso. Guarde-me nisso. Inclusive, a Bíblia recomenda, se estiver triste, é para cantar. Para cantar cantos espirituais. Não é para cantar essas músicas do mundo. Legião Urbana e outras coisas por aí fora, e só der tudo para a cabeça humana. Canta canto, hino espiritual, diz o Senhor. O que Deus recomenda é hinos e músicas espirituais. E isto cura, libera e transforma. Cantemos muito alegre. Meu pastor abençoe. Ela se ovelhas.
o pastor levou, sucedeu a carne que afetava todas. Faltava uma, o Cristo, show! Era um sem ovelha, o pastor possuía, era um sem ovelha, o pastor levou, sucedeu a tarde, contava todas, e ao contar as todas, me faltava uma, me faltava uma, outros que choram, mas não tem cuidado, deixou no apreço, e pelas montanhas, alcançar a flor, a quando perdida, veneno de frio, curou suas feridas, após em seus ombros, e ao medir voltou, curou suas feridas, após em seus ombros, e ao medir voltou. Deus não tem sua história. Volta para que fez. Para a nova ovelha, que termina lá. Sem Deus e sem consolo, só para os que essa triste história volta a repetir-se para a nova ovelha que perdida mãe, sem Deus e sem consolo, só pelo mundo, sem Deus e sem consolo, sem Deus e sem consolo, e sem perdão, nós vamos pegar vocês. Força entre as montanhas, a pessoa foi, a encontrou perdida, tremendo de frio, curou suas feridas, após em seus ombros, e ao meio voltou, curou suas feridas, após em seus ombros, e ao meio voltou. Esta triste história, e essa triste história volta a repetir-se, a nova ovelha vai, que perdida vai, sem Deus e sem consolo, só pelo sem Deus e sem consolo, sem Deus e sem consolo, sem perdão e sem perdão. Nós vamos entregar todos, deixou o abismo, e pelas montanhas, ao buscar a flor, a encontrou perdida, sem medo de frio, curou suas feridas, após em seus ombros, e ao medir voltou, curou suas feridas, após em seus ombros, e ao medir voltou. Amém? Prenderam? Prenderam? As 99 vocês deixou no abismo,
Deus guarda o seu povo. Diga isso. Nós somos guardados por Deus. Nós somos protegidos por Deus. O Senhor escreveu no seu livro da seguinte forma: Salmo 120. Para os montes levanto os olhos. De onde me virá o socorro? Da onde virá? Versículo 2. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés se resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguarda de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guarda teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, o que nós acabamos de ouvir foi um decreto do Senhor. Foi uma palavra de confiança do Senhor. Ele é o que virá em meu socorro. É Ele que me protege. É Ele que me guarda. É Ele que cuida quando eu durmo. É Ele que desvia-me das más inclinações, das más tendências. É Ele que me compreende. É Ele que me perdoa. É Ele o que me guia. Se nós olhamos hoje, nós vemos um índice de pessoas desprotegidas, uns bebendo, outros nas drogas, outros prostituindo, outros se acidentando, outros fazendo as mais altas barbaridades por aí fora. E aí ele faz uma pergunta: mas Deus não falou que Ele protege, que Ele nos cuida? Não se fala que Deus resvale, nos defende para nossos pés não se resvalar, não se machucar de uma pedra?
está escrito e como é que a gente não vê estas coisas. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai fazer efeito quando as pessoas estiverem dentro da palavra de Deus, quando as pessoas estiverem em comunhão com Deus. Por isso que é uma missão ir evangelizar. Eu nunca me esqueço de um determinado carnaval. Estávamos pregando na cidade de Matão, São Paulo, e já estávamos no último dia do nosso congresso de 5 dias, naquele período de carnaval. E no finalzinho, ali uma hora e pouco antes do término, entrou uma senhora mal trajada, toda esfregada, mal cheirosa, bêbada, uma pessoa linda, mas estava toda desgafinhada, com roupagem carnavalesca, com algumas pinturas ainda de máscara, enfim, uma pessoa que ficou bem notória que era uma pessoa que estava numa vida desregrada. E nós estávamos orando para o batismo do Espírito Santo, pedindo a efusão do Espírito Santo no finalzinho do nosso encontro. E nisto, aquela senhora entrou e veio bem na fila aonde eu estava orando. E dentro de mim começou uma voz, como que querendo repudiar. E eu comecei a tentar discriminá-la por não achar justo das pessoas que estavam desde 4 dias atrás ali participando. E como é que essa mulher entra nesses trajes no lugar onde estava até o Santíssimo exposto? Eu comecei a achar aquilo uma desonra, ou como quis achar que aquilo seria uma desfeita para o nosso congresso e muito mais para Jesus que estava presente na Eucaristia. E eu queria, de todas as formas, repelir aquela mulher ou mandar ela sair. Mas lá dentro de mim uma outra voz convencia-me em deixá-la. E quando ela vinha vendo na minha fila, eu ficava só marcando, falta 2, falta 3. E aquela mulher vinha vendo para o meu lado, bem mal vestida, com traje de carnaval, enfim. E eu queria mandar sair da fila, mas não tive força no momento. E quando ela chegou para mim, na hora que eu fui tocar nela, veio assim um tipo de repugnância, como uma revolta, mas porque a minha missão, eu pus a mão sobre ela. Gente, foi a maior experiência que eu tive na minha vida, foi uma lição de moral na minha vida, porque sempre a gente acha que somos melhor do que os outros, e foi ali que eu fui entender o Salmo 120, foi ali que eu fui compreender que o Senhor é o que vem em nosso socorro. Testemunho a vocês, eu comecei a orar por aquela mulher, e ela começou a chorar, inconsolavelmente. E eu até lá dentro de mim dizia, vou dar uma sapecadona aí para não passar. E foi um engano meu. Eu orei por ela, um cheiro de cerveja, de cigarro, dava mesmo. E a hora que ela saiu, que eu terminei de orar, todos os que a gente orava voltavam e sentavam no banco. E ela fez ao contrário. Ao invés de voltar para o banco, ela veio no altar onde estava o Santíssimo e ajoelhou aos pés do altar. E ali ela se banhou em lágrimas. Quando a cerimônia terminou, ela pegou um copo de água, e ela falava em voz alta: aqui eu jogo o meu fumo, aqui eu jogo o meu adultério, aqui eu jogo o meu carnaval, e enfim, foi ali, aqui eu jogo toda a minha vida depravada, aqui eu ponho a minha pornografia, e foi falando, e cada vez que ela falava, ela jogava um pouquinho de água. Queridos,
Mal sabíamos nós que era uma pessoa bem vizinha da minha cidade. Eu não as conhecia, mas ela morava a 10 quilômetros da minha cidade. E aí, quando tudo terminou, ela testemunhou. Ela disse: gente, todos os anos eu sou uma mulher casada, tenho um filho maravilhoso, e todos os anos eu saio pelo mundo pular carnaval, porque isso é meu hobby. E fazem 4 dias que eu estou aí saltando carnaval, bebendo, sem comer. E eu estava atordoada, pousei no carnaval e saí para tomar banho, para ir no lugar, tomar banho, trocar de roupa. Mas eu estou muito zonza, dizia ela. E quando eu ouvi um barulho de música, palmas, eu disse: aqui tem outro bloco, eu vou entrar aqui. E pela graça de Deus tinha mesmo um broca de Jesus Cristo. E ela entrou, ela testemunhava. Era tudo muito estranho, porque eu vi o povo cantar mais organizado. Mas depois eu vi todo mundo na fila, eu também entrei na fila, eu não sabia porque eu estava na fila, mas eu vi todo mundo entrando. Eu disse: é por aqui que me vou. Mas hoje eu encontrei a graça de Deus. Amados, essa mulher voltou para casa, assumiu sua família e hoje ela coordena um movimento na igreja dela. Então é prova de que o Senhor veio em nosso socorro, porque veio em meu socorro, Ele virá também a teu socorro. E o que é mais interessante, diz o versículo 4: não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. Isto que é importante saber e é importante entender. Porque alguém é privilegiado e outros não? Justamente porque alguém leva a sério a palavra de Deus e outros não levam a sério a palavra de Deus. Uns praticam a palavra de Deus, outros não praticam a palavra de Deus. E quando não há observância da lei, quando não se tenta praticar a lei, a gente perde os favores de filho. Não porque Deus negaria os favores a nós. Entendam, é que não tem como Deus dar os seus favores quando nós não os comungamos o que Ele pede, o que Ele manda, o que Ele determina. Deus é um ser organizado e trabalha sempre dentro de uma ordem estabelecida por Ele próprio. Todos os que querem favores de Deus fora de sua ordem, não tem como receber, porque Deus é organizado. Deus tem ordenação, coordenação em tudo que fala, em tudo que faz. O segredo de ser curado ou não ser curado, o segredo de ser cheio da graça ou sem a graça, não está na bondade ou na maldade dos filhos. E como mãe, como pai, nós entendemos que o filho que mais nos dá trabalho é o filho que mais nós aderimos a ele. Todas as famílias em casa têm um filho que é o que mais dá preocupação à família. E todas as famílias, todas sem exceção, sempre tem um filho que esse é o que dá o trabalho. E se a família só tem um filho, esse um dá trabalho por 2 ou por 10. É o que você ouve na linguagem popular por aí fora. Queridos irmãos, e como pai, o que nós fazemos? Nós procuramos sempre estar mais ao lado deste que dá o trabalho. Por quê? Porque é o filho que mais nos preocupa. Se como pai, pecador que somos, ou pecadores que somos, nós entendemos assim, imagine Deus. Então, uns é privilegiado porque entra na dimensão do Senhor, e outros é menos privilegiados porque não entram na ordem do Senhor. E a ordem estabelecida para o Senhor é um mandamento. Dentro do mandamento, Deus estabelece a sua proteção. Fora do mandamento, Deus não tem como proteger, porque Ele não trabalha fora de regras, não trabalha fora de ordem. Então o que Deus pede?
é que o povo venha para a ordem, que o povo venha para a graça de Deus. E para que o povo entenda esta ordem, esta graça, Deus enviou os seus mensageiros e disse: ide pregai, ide anunciai, ide batizai, curai e tudo mais. Então é preciso o quê? Nesses tempos, colocar as nossas vidas em ordem, colocar nossas vidas em ordem com Deus. A Deus pertence, a Deus é o meu ser, para Deus e em Deus é a minha vida, é todo o movimento que eu tenho e que eu faço. Então, quando eu coloco a minha vida debaixo da proteção de Deus, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A minha proteção está no nome dele. Se eu não me organizo a Deus, eu vou ter Deus, mas não posso ter o favor, porque Deus não pode efetuar pagamento para aqueles que a Ele não é consagrado. Por isso, não é Deus que nos abandonou, não é Deus que esqueceu de nós. Conta Isaías 59 que foram os nossos pecados que impediram, nossos pecados que impedem. Então o que diz a Bíblia? Voltai a mim, e eu voltarei a vós. Voltai para mim, e eu me voltarei para vós. É Deus se declarando, dizendo: eu quero te ajudar, eu quero te favorecer, mas eu preciso que você também queira. Eu preciso que você também aceite. E aí ele descreve lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se abrires, eu entro. Isso significa que Deus só entra em minha vida se eu permitir. Se eu não permito, Deus não entra. E aí a gente pode dizer: mas eu permito, eu quero, só que eu não consigo. Amém? Eu chego na tua casa e bato palma, e você grita lá de dentro: seja bem-vindo. Amém? Entre. Mas a porta está fechada, e você insiste novamente batendo: já falei, entra quem está aí fora, pode entrar, na casa sua. Amém? Não tem acontecido isso às vezes? Chega um grande amigo seu: ô fulano, eu estou aqui, pode entrar, já vou. Mas a porta está fechada, entrar como? Amém? Enquanto você não abrir a porta, a tua visita não entra. Diga para o irmão: você tem abrido as portas, irmão? Tem? Tem abrido a porta, seu filho? Tem? Glória a Deus. Tem abrido as portas e as sedas. Tem abrido as portas. Se abrires, eu entro. Então o que vamos fazer nesta manhã? Abrir a porta. Abrir toda a porta. Porém a porta do coração, ela tem uma chave, que é só você que comanda ela. E conta-se que a chave do teu coração é pelo lado de dentro. Ninguém, se não for você, ninguém mais, nem Deus toca nessa chave, se você não deixar, porque isso é uma privacidade sua, e o próprio Deus que fez respeita as tuas atitudes e opiniões. Se você não quer, Deus não pode fazer, mas se você quer, o processo é abrir a porta. Tem uma música que diz assim: abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele te dará salvação e ao céu te levará. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo habitar. Abre a porta do teu coração, que Jesus te abençoará.
Abre a porta, abre a porta, abre a porta do teu coração. Abre a porta, abre a porta, que Jesus te abençoará. Se você abrir, ele abençoa. Se você abrir, ele entra. E nós vamos abrir essa porta. Diga, eu vou abrir essa porta. Diga, eu quero abrir essa porta. Eu preciso abrir essa porta. Mas eu vou te alertar uma coisa. Quando eu estava diante desta situação, eu senti medo. Porque lá dentro do meu coração estava um estardalhaço, estava uma desordem. Era vícios, era inclinações más, era vingança, era ódio. Meu coração estava uma dispensa esquecida. E isso tem uma certa coligação, porque a nossa mente, o pensamento, dependendo de como ele está, de como foi criado, de como foi tratado desde que veio do ventre da mamãe, dependendo disso, o nosso pensamento possa ficar perturbado. E às vezes a gente pode pensar de uma forma, mas agir de outra forma. Vou explicar. Quantas pessoas dizem, eu quero ser bom, eu não quero fazer isto, mas quando eu vi, eu já fiz, eu não me controlo. Isso são interferências, amados. É uma pista derrapante. Se você está dirigindo, de repente você cai no liso, numa pista escorregadia, você não quer ir ao barranco, você luta para todos os lados, você capricha, você se bate, mas quando deu para matar o carro no barranco, não é que você é um mau motorista, é que a pista está derrapante e o carro é uma coisa veloz. Se houver uma interferência entre nossa mente e o nosso coração, a pista fica derrapante, a mente fica lisa, infeccionada. E qual é o projeto? Levar todo o veículo do corpo para o buraco. É pensar o que não pode pensar. É planejar o que não pode planejar. Exemplo, eu abri a porta do meu coração, eu não consigo. Pista derrapante. Ponto negativo. Eu sou muito pecador. Ponto negativo. Eu tenho medo. Ponto negativo. Eu sou problemático. Ponto negativo. Você não é. Eu sou doente. Ponto negativo. Você não é. Pista derrapante. Eu tenho trauma de pessoas que morreram. Ponto negativo. Você não tem trauma. Você cedeu espaços para isso. Como nós vamos entrar na cura interior, eu vou deixar alguma coisa bem clara para vocês entenderem. O trauma é um inimigo da mente que por via mental, ela chega ao território do nosso coração. O nosso coração é um terreno que precisa ser conquistado. Mas entenda uma coisa, vocês que me ouvem em casa, entendam isso também. O que acontece? Quando a gente está no ventre materno, nós temos uma obsessão para sair de lá, para chegar em um outro território chamado planeta Terra. Nós estamos no planeta ventre. Estamos num território onde somos circulados com água por todos os lados. E ali, aquele mundinho interior nosso, é o que a gente raciocina, é o que a gente quer, é o que a gente gosta. Mas pela fonte
ou seja, pela o que nos incorpora, que é o corpo humano, que é a mãe, nem sempre nos dá o que nós desejamos. E como o filho está ligado à mãe, e a mãe está ligada ao filho, é muito fácil passar para o filho o que está na mãe. Se eu seguro um fio elétrico, se eu toco no fio elétrico e toco também no meu companheiro, assim que eu tocar no fio elétrico e tocar nele, automaticamente eu vai dar um choque. Dependendo como essa mãe pensa, como essa mãe age, é como esse filho vai se sentir lá dentro. As origens dos traumas nascem daí. Conto uma história de que aconteceu comigo. A minha mãe foi mãe de 20 filhos. Nós somos em 20 irmãos. Eu sou o 16º filho. Esse palco aqui tá. Eu sou o 16º filho. E a mamãe pegou todos nós em casa. Ela nunca foi em hospital ganhar criança. E nós, por vir de uma família muito pobre, muito simples, nós éramos muito pobre, muito simples. Mas ao extremo. Papai era colono nas fazendas e não tinha quase que nem o necessário para a nossa sobrevivência. E era um filho por ano, filho por ano, e teve ano que teve 2 anos, um ano veio duas gêmeas, e no outro ano, um nasceu em janeiro e outro nasceu em dezembro, do mesmo ano. Amém? Nossa turma é um turmão, pela graça de Deus. E conta a mamãe que havia no bairro onde eles moravam um andarilho, senhor de cor, que batia de casa em casa pedindo alimento. E contava-se que esse homem era muito perigoso e que se ele batesse em uma casa, recebesse e desse um pão, um café, alguma coisa para comê-lo, então ele agradecia, abençoava e ia embora. Mas se não abrisse a porta, ele julgava estar sendo recriminado pela cor, por ser o que era. Então diz que ele fazia um estardalhaço. Ele atacava, ele batia. E a mamãe conta que quando fazia o quê? Ali 1 hora, 2 que ela tinha ganho eu, Joãozinho, estava tudo muito recente, não é? E sabe, naquele tempo, parteira que cuidava, fazia tudo de qualquer jeito. A simplicidade era na época, não é? E a parteira, porque estava muito ocupada, ela só ajudou a mamãe me ganhar, disse que me banhou lá e pôs ao lado da mamãe. E já disse: olha, eu não posso ficar mais nem 1 minuto. E o papai, na época, fazia todos os irmãos ir para a casa do tio, porque não podia estar lá em casa. Ah, mas por quê? Vão todos brincar na casa do tio. E aí perguntava-se: mas por que brincar no tio? Porque o avião vai trazer o neném para a mãe. E então ficou a mamãe sozinha. O avião trouxe o neném para a mamãe, trouxe lá o Joãozinho, e o papai foi trabalhar, a parteira foi embora e a mamãe ficou sozinha comigo. E nisso diz que esse homem bateu a porta. Irmãos, eu nunca sabia na minha vida, porque eu tinha tanto trauma de pessoas de cor e tanto medo de ladrão. Vocês acreditam que eu fui ser curado nessa situação na minha experiência de oração? Eu era um homem casado, eu não era homem para andar nem 50 metros no escuro sozinho. Eu não dormia sozinho em um quarto. Foi o maior sufoco quando eu casei, porque sempre me representava que tinha uma pessoa de cor que vinha me pegar e atacar, e eu não sabia. E a mamãe contou que esse homem bateu a porta, e ela então quase morreu de medo, porque ela sabia que era
alguém bateu na porta, enfim, e ela quase desmaiou vivendo, novinha de dieta, com eu ali do lado, e ela disse que começou a chamar os filhos, como para dizer para o homem que ela não podia atender. E conta-se a mamãe que ela me segurou tão forte, e começou a rezar e me entregar a Deus, porque no coração da mamãe achava que o homem ia matar eu e ia matar ela. E aquele medo, aquele trauma da mamãe é o que passou em mim, e eu carreguei esse trauma. Quantos anos na minha vida eu cortava a volta, sinceramente, pessoas de cor, se as pessoas negras, quando eu me deparava com uma pessoa negra, eu cortava a volta dele. Eu tinha medo, e as pessoas chamavam: você é um racista. Eu dizia: eu não sou racista, eu gosto deles. Mas como você gosta que você nem fica perto? De uma casa de pessoa de cor, eu não entrava nem que me pagasse. Era um trauma que eu tinha dentro de mim. Na minha cura interior foi revelado. Uma mãe que estava com algumas horas com uma criança nascida, e uma pessoa de cor bateu a porta e quis invadir a casa. Naquele momento parece que saía tudo de dentro de mim, e eu fui ficando mal, fui passando mal. Você acredita que eu me vi novamente um nenenzinho? E quando eu conto o fato, eu chego a ver uma caminha bem simples, daquela cama de pau redondinho ainda, que tem aquelas argolinhas, um colchãozinho de palha bem esfregado. Eu vejo isso há quase 50 anos atrás. Eu vejo isso. Porém, antes que eu fosse curado, quando eu via isso, me dava uma dor, me dava um sofrimento, e eu nem conseguia entrar mais no assunto. Eu parava, me calava e me trancava quando se falava alguma história relacionada à pessoa de cor. Hoje eu lembro tudo isso e nada mais me faz mal, porque a lembrança fica, só que fica não mais uma pista escorregadia, mas fica uma pista de acesso tremendo para você viajar. Então a sua mente pode viajar para onde for, que não tem mais interferências, não tem mais obstáculo. Isto era trauma. Eu atendi uma moça que a mãe ficou apavorada, porque a partir de uma idade, essa moça desmaiava, e não tinha mais o remédio. Eu fiquei bem embaixo do calmante, era uma pessoa passava muito mal. Procurou todos os médicos e chegou a uma conclusão: não tem jeito. Irmãos, quando eu comecei a orar por ela, veio uma imagem, um tipo assim, de um pano branco sujo de sangue. E veio essa imagem. E fica muito difícil a gente discernir. E eu continuei orando, tentei segurar de imediato aquela imagem que me veio, uma revelação que me veio, mas em processo de oração, aquela imagem desapareceu e formou-se uma nova imagem, uma festa, uma multidão, e gente via, gente que vinha e tudo mais. E eu fui coligando as coisas. Quando sujo de sangue, festa, deve ser algum trauma relacionado a isso. Mas é muito difícil, não é? Você decidir o que tem a ver. E na medida que eu fui orando, Deus me revelou um trauma que ela tinha, e que concedeu esse trauma no seu primeiro ciclo menstrual. Conta-se ela depois, quando orei quebrando esses traumas, ela estava numa festa, e você sabe, esse período da adolescência, as menininhas, quando vai pegando 10, 11, 12 aninhos, o mundo é todo delas, é toda aventura, aquela coisa linda da criança, da jovenzinha. Ela está naquela expectativa, ela está para passar de menina para mocinha. Esse período é muito forte na vida das pessoas, e que se não tiver uma certa educação, pode, ali é o que começa tudo na vida de um ser humano, essa passagem, porque nós temos 3 passagens na vida: do ventre para o território, da criança para o jovenzinho
e do homem para a vida eterna. São 3 períodos fortes na vida das pessoas. Forte. Nascer é um período muito forte. De criança para ser adulto é outra passagem fortíssima. E a terceira é desse planeta para o reino eterno, chamado morte. Então sempre a gente tem que ter uma base para educar a família nesses 3 períodos fortes. O último para nos dar o consolo, mas os 2 primeiros é para a gente ter vida com aquilo que a gente cria dentro de casa. Então esta mãe não ensinou esta mocinha, e ela não sabia desses eventos, não sabia que uma menina iria ter os seus períodos menstruais. E ela, naquele período forte da vida dela, estava com a coleguinha, andando, festejando, olhando para a pazinha. No mundo da adolescência é tão normal isto, e é tão lindo isto, é um descobrir-se. E nesse período, sem que ela percebesse, começou a vir os primeiros sintomas e sinais das menstruações dela, e ela estava com uma roupa bem branca, uma calça bem branca e quase transparente. E quando ela deu por fé, a coleguinha disse: nossa, você se machucou, olha que jeito você está. Que ela se olhou, e no que ela fez, ela puxou e veio mesmo, condicionou a sua mente na situação. Houve um corte, houve um break, e ela, com vergonha, tremendo, morrendo de medo, chegou em lágrima em casa. Aí que a mãe foi explicar. Só que aí já tinha sido tarde. Olha o que é o trauma, olha o que é o psicológico de uma pessoa. Todas as vezes que vinha o ciclo menstrual, o que acontecia? Ela recordava, então ela bloqueava. Em vez do sangue descer normalmente, subia na cabeça. Ela ia quase à loucura da dor de cabeça. Era tão forte a sua dor que ela acabava esmorecendo e passando mal, e tomava remédio como. Então os sintomas vinham, mas aquela porcentagem que veio, porque é normal, a natureza é normal, mas quando brincou a natureza, então só vinha aquele pouquinho, e não havia remédio, porque o negócio não estava no físico, estava no psíquico. Esta mente, isto você pode fazer. O que você poderia imaginar e o que você não poderia imaginar. Porém, quando esta mente estiver escondido no Espírito de Deus, aqui fica um segredo. Quando a gente trabalha com a mente fora da proteção de Deus, começa a ter uma limitação, e o que é limitado tem um ponto, vamos até aquele ponto e acabou. Então o que fazer? Você pegar a tua limitação, ou a tua porcentagem, e não usufruir dela. Você transfere tudo a Jesus Cristo e usufrui da sua mente em Jesus. O que a Bíblia diz? Que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é digno, tudo que é agradável, isto deve ocupar os teus pensamentos. E tudo isso só pode vir de Deus. Ao contrário, diz a Bíblia: não contristai vosso coração com a sua mente, porque um coração triste é um semblante triste, um coração alegre é um semblante alegre. As origens dos traumas não ficam aqui, mas ficam no coração. Porém, são 3 alas: consciência, inconsciente e subconsciente.
Então ele vai caindo, ele vai se aprofundando, vai caminhando. O primeiro é um ataque na mente. A mente joga para o inconsciente e o inconsciente joga para o subconsciente. Irmãos, o que está no consciente, nós temos consciência. O que está na mente, nós temos lembrança. Mas o que está no inconsciente está numa gaveta esquecida. É o que acontece em casa. Muitas vezes você ganha alguma coisa e você guarda e põe numa gaveta e você esquece. E quando você abre uma gaveta mexendo lá nas tuas coisas, nossa, olha onde está, meu Deus, olha quanto eu procurei. Nunca aconteceu isso com vocês? Sim ou não? Não, onde estava? Nenhuma gaveta escondida e guardada. Você sofrendo tanto, precisando tanto daquilo e aquilo não guardado. Diga para o irmão, abra a gaveta, irmão. Abra a gaveta, irmão. Tira esse negócio que está aí dentro, irmão. Que bobagem ficar guardando isso. Amém? Uma das coisas que nós engavetamos e colocamos uma chave é as nossas mágoas, é nossos ressentimentos. E na grande verdade, nós somos todos crianças. Todos nós somos uma criancinha. E você percebe o tanto que você é criança quando você começa a olhar as coisas de criança. Porque tudo que é de criança você gosta. Ou você não gosta? Se você não gosta nada do que é de criança, porque você, como criança, nunca pode ter nada que você quis. Assim você vai numa loja e vê uma bonequinha lindinha. Você é uma mulher casada cheia de filhos, mas você pega aquela boneca e diz: ai, que belezinha. Amém? Você vê aqueles ursinhos que nada mais é uma coisinha de pelo, você fica: ai, que fofinho que é. Diga, criancinha, é ou não é assim? É ou não é assim? Amém? Aleluia. Senhor Deus, estamos falando no meu coração que tem uma mulher aqui dentro que quando era criança só brincava com bonequinha de sabugo, com bonequinha de cabelo de milho e nunca tinha uma bonequinha de verdade. Levante a mão. É mentira? Criançada. Amém? E qual de vocês que as amiguinhas chegavam e diziam: essa boneca aí não é de verdade, a minha que é de verdade? Levante a mão quem fala. Olha, isso é um drama. Quando você passa na loja e vê aquela boneca, duvido se você não tem vontade de comprar. Você só não compra porque você cresceu e a tua mente vai dizer: não, isso é feio. E eu até diria: se isso é a tua vontade, compra a bonequinha que você sabe do trabalho. E pode carregar um pouquinho. Se você tem vergonha de fazer o público, entra no teu quarto e brinca com ela. 5 minutinhos você vai sarar a minha trauma. Amém? Amém? Irmãos, eu já disse que nós somos 20 irmãos. Às vezes a mamãe ia dar mamar para mim, tinha 4, 5, 6 irmãos tudo roubando no colo da mãe. E o que era mais pior é que após mim veio as 2 irmãs gêmeas. E volta e meia eu escutava a mamãe dizendo: Joãozinho, você já é grandão, filho, vai lá, deixa eu pegar as meninas que elas são pequenininhas. E elas então ficavam fazendo birra: mãe é minha, mãe é minha. Coitada da mamãe, era como aqueles pitainhos em volta da galinha. E quantas vezes estava doce o colo da mamãe, com aquela mamadeirona desse tamanho, e eu estava lá mamando, a mamãe passando. A gente é muito carente, gente. Como a gente é carente? Somos ou não somos? Somos muito carentes. A mamãe diz: olha, gente, eu chego ainda pelo fardo avental sujo de carvão da minha mãe. Que saudade, gente. E ela fazia a gente descer para as meninas pegarem. Eu disse: mas quando eu cresci, eu comprei uma mamadeira para mim. Amém? Se vocês forem lá em casa, a minha mamadeira está lá. Toda noite a baixinha me faz a mamadeira e eu mamo. Amém? E daí? E daí? Eu vou passar vontade só porque eu cresci?
e a gente volta aquela criancinha, que delícia. Por isso eu sou feliz, porque eu não sou orgulhoso, eu não luto contra a minha natureza. E você luta contra a sua irmã? Quanta gente sofre para ficar bonito, a gente sofre porque tem vergonha. Não gostou de uma madeira com leite bem quentinho? Vamos, eu sou homem, vai dar dentro da criança, velho. Amém? É pecado mamar na madeira? Diga, irmão, você também não vai entrar nessa? Não é verdade, seu Pupo? Mande a sério, só joga madeira, Pupo. Talvez não foi o teu caso, né? Mas, estou dando um exemplo do que é por interior. E isto é tanta realidade. Quantas vezes você passa na loja e vê aqueles caminhãozinhos? Olha, se tem pessoa que sofreu na vida mais do que a gente, eu acho que está por nascer. Que loucura por um caminhãozinho. Que caminhãozinho da onda? Tinha que se contentar com aqueles de caretelzinho, aquelas tabuinhas. Ou amarrava um barbanquinho numa tabuinha, vinha arrastando, esse era o caminhãozinho. Os coleguinhas com o caminhãozinho, com cabininha. E a gente com uma tabuinha, com o pauzinho arrastando. Amém? Irmãos, quando eu cresci, eu comprei o caminhão para o meu menino. Mas eu mais brincava com o caminhãozinho dele do que ele. E duvido se você não tem vontade, quando você passa aí nas lojas e vê os caminhãozinhos, se você não tem vontade de brincar com ele, é que você tem vergonha. Amém? Amém? Isso são cura para o nosso interior, são cura para nossas almas. Irmãos, Deus vê nosso socorro. Outro é traumatizado com comida, outro com bebida, outro é traumatizado com barulho, outros são traumatizados com ambiente. E tudo isso são coisinhas, picuinhas que ficam dentro da gente. Outros é carente, reivindicam o amor de cima e embaixo, que é amor e que é amor. Por quê? Porque não foi amado pelos pais. Quantas meninas que não ganham um abraço do pai, um beijo do pai, nunca sentiu o pai como pai. Quando ela se apega com uma pessoa, ela faz loucura. Não porque é sem vergonha, não porque é da vida, é porque lá dentro ela queria um pai. Quantas meninas, às vezes, que a gente está pregando, vai entender na oração, elas dizem: eu queria dar um abraço no Senhor, porque o Senhor é o meu pai, eu quero considerar como meu segundo pai. Amém? Então é muito importante, gente, começar curando o interior das pessoas, amados. E tudo que a gente pega de criança, isso a gente leva. Eu gosto de contar muito de mim, falando de mim, não estou falando também dos outros. Eu quase morri de vontade uma vez de comer um doce. E o papai era desses italianos muito radical, muito seguro. E a gente não tinha facilidade, nós não tínhamos diálogo com o nosso pai. O papai era simplesmente benção pai, tchau e benção, não tinha esse negócio de conversinha. Eu nunca na minha vida dei um beijo na minha mãe, nunca na minha vida dei um beijo no meu pai. Ele não deu essa liberdade a nós. E se o papai estivesse conversando na sala, nós não podíamos nem passar na sala. E se a gente estivesse reunindo os irmãos na cozinha, o papai chegava, todo mundo saía. E é assim que ele nos ensinou, a respeitar. Então a gente não teve esse acesso, esse diálogo com o pai, e muito menos com a mãe. Foi assim, nós fomos amestrados, praticamente não educados. Uma coisa muito difícil a vida da gente. Com isso, então, a gente criou-se assim, muito violento interiormente e muito carente ao mesmo tempo. Mas depois que a gente é curado dessas coisas, a gente começa a ver por um outro lado. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma vontade muito grande de comer um doce de abóbora. E eu não tive coragem de pedir ao meu pai, de tanto respeito e bloqueio que se tinha. Eu tinha aqui uns 9 para 10 anos, mas a vontade foi tanta que eu resisti e disse: pai, eu podia me dar um doce daquele. E ele disse: não, nós temos que pagar o sítio, eu não posso gastar com doce. E aquilo ficou muito dentro de mim.
aquele desejo, aquele anseio de comer doce. Irmãos, só que hoje, por exemplo, eu não passo mais vontade. Eu como doce na viagem inteirinha, como bala na viagem inteirinha. Amém? Quer dizer, eu satisfiz o meu ego. Não que isso seria o ideal, só que isso é uma origem que vem. E ainda não fui curado desta dor de comer doce. Então deixa eu comer doce. O dia que eu curar, eu paro de comer doce. Amém? Então essas coisas têm muito a ver com o interior da gente. Mas dou mais uma explicação com relação à mágoa. Por que tem pessoa sentida, sentimental? Volta e meia você escuta alguém dizendo: eu sou muito emotiva, eu sou muito sentimental. Por qualquer coisinha chora, por qualquer coisinha sente. E esse tipo de gente é um caos conviver com ele ou com ela. Se não tiver uma certa capacidade de entender o mundo dessa pessoa, essa pessoa se quebra todinha na vida. Ou aonde ela passa, ela faz um arraso. E não é culpa da pessoa. Quantas vezes dizem: mas que criatura complicada. A criatura não é complicada. A sociedade complicou aquela criatura. A gente tem que entender sempre a origem. Sempre a origem. Eu vou contar mais um fato. Eu fui orar no hospital e havia uma moça, muito bonita por sinal, que estava hospitalizada. E como eu estava visitando o hospital, eu entrava em todos os quartos e entrei nesse quarto dessa moça. E eu cheguei brincando, sou muito falante, eu disse: oi, o que está acontecendo com a menina? Está tirando as férias, mas ela estava com uma barrigona. Eu disse: vai ganhar neném quando? Para quê? Eu falei: isso. Fique sabendo, eu não sou sem vergonha, eu não sou prostituta, e veja como se fala comigo. Eu disse: poxa, simplesmente porque eu perguntei quando você vai ganhar neném. E ela me disse: fique sabendo que eu sou uma menina solteira, viu? E eu lhes disse: mas hoje em dia não precisa mais ser casado para ter neném. Do jeito que anda o mundo, aí o câncer voltou. Esses tipos de meninas sim, mas eu não. Se então me perdoe, se não é neném, o que está acontecendo com você? Não te interessa, saia daqui. Disse: moça, eu sou missionário leigo, eu tenho uma função de rezar para as pessoas, eu estou te fazendo uma visita da porta para fora. Eu não aceito esse tipo de visita. Amém? Se fosse você, o que você faria? Tá, não estou entendendo. O quê? E eu insisti, ela me tocou. Deixa, eu quero falar com você. Saia daqui. Saia, porque senão eu chamo a enfermeira. Amém? E quando ela disse: saia, senão eu chamo a enfermeira, eu sentei na cabeceira da cama. Eu disse: eu vou sair daqui, mas depois que você me der uma explicação de tudo. Porque você disse que não é neném. E o que é isso na sua barriga? Olha, eu preciso de saber, porque isso faz parte do meu trabalho, faz parte da minha missão. Ela disse: fique sabendo que não é neném, é uma cobra. Eu disse: cobra? Você não viu que eu cobro? Você tem dor de nada. Mas eu via que ela falava e lá dentro outra coisa dizia: por favor, me ajude. Isso significa discernimento dos espíritos. Eu então comecei a lhes dizer, com dom de ciências,
O que é que estava acontecendo? Ela me explicou. Tem a ver? Tem a ver, pois foi o que eu deparei. Eu namorava um rapaz, dizia ela. E uma outra moça começou a gostar do mesmo rapaz que eu. E ela foi atacando meu namorado, foi atacando meu namorado, foi atacando meu namorado. E eu fui tentando reagir, porque eu amo ele é meu, eu não cedo, eu amo. E ela ficou tão irada comigo que ela me jogou uma praga. Ela disse que ela ia no Paris, ia mandar o Paris era um curandeiro que tinha na região dela lá, e queria mandar fazer um trabalho, e esse trabalho era para ela conceber uma cobra, para todo mundo ver que ela estava grávida e para estragar o namoro dela. Amados, ela aceitou a proposta, ela acreditou na palavra, e como palavra tem poder, pela palavra daquela moça, ela aceitou, e ela creu que ela podia sofrer uma situação. Ela ficou com medo. Toma a palavra de Deus e você vai entender agora o que eu estou lhes dizendo. Porque às vezes as pessoas dizem, mas esse negócio de feitiço pega. Não é a questão se o feitiço pega, é a questão daquilo que se dá ouvido e daquilo que não se dá ouvido. Uma das razões que precisamos estar cheios do Espírito de Deus para não darmos ouvidos por aquilo que chega até nós. Eu pego com você Jó capítulo 3, versículo 25. Jó 3, 25, página 615. Página 615. Olha o que está escrito aí. A Bíblia, em 273 lugares, fala: não tenhas medo. E aqui Jó responde, 3,25, achou? Diga amém. Jó 3,25, página 615. Eu quero que você ache, porque quero que você leia com a gente. Página 615. Olha o que vocês estão ouvindo, meus senhores e senhoras. É um estudo tremendo. Isto é maravilhoso, isso ajuda. Todos os meus temores se realizam. Grave bem isto. Todos os meus temores se realizam. Ah, eu tenho medo de ficar sozinha. Quando você se deparar sozinha, você vai ter medo. Não é o João que diz, é a Bíblia que diz. E aquilo que me dá medo vem atingir-me. Essas coisas precisam ser curadas. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo de ser enterrado vivo. Olha cada bobeira que a gente pensa. As pessoas começam a pensar assim: olha bem, como que o negócio vai? Como será a morte, hein? Olha, é assim que muitas pessoas pensam. O que será que acontece com a gente depois que a gente morrer? Como nossa mente não pode alcançar o reino dos céus, mas pode alcançar o reino da terra, porque no reino dos céus você nunca foi, mas no cemitério ver gente ser enterrado você sempre foi, ou nunca foi? Então você sabe o que acontece com quem morre, não sabe? Então você desvia o pensamento do reino do porvir e traz o pensamento do reino do cemitério. E aí você começa a pensar: já pensou? A gente dentro daquele caixão, todo mundo vai embora, joga a terra, fecha a gente com o tijolinho lá dentro. Será que eu não vou ter medo de ficar lá sozinho? Quem já pensou assim no pensamento? Amém? E olha que esse pensamento vai longe. Isso são traumas. Amados, é a mesma coisa que quando você vai ao salão ou ao barbeiro e corta o seu cabelo. O seu cabelo vai ficar chorando porque você deixou ele lá no salão?
e porque eu tenho para dar lixo. Estes pensamentos são produzidos pela falta de amor, pela falta de segurança, pela falta de ser amadurecido na fé. Ao contrário da fé, é o medo. Tenha fé. Eu não tenho fé, não tenho medo. E este é o problema, porque a gente fica vivendo e planejando o futuro, ou quando não, relembrando o passado, e acaba de não viver o presente. Então imagine você lá na frente, ou imagine você lá atrás. Olha que espaço que deu. Esse espaço vem de interferência atacar sua mente e trazer problema para você. Então não se pode, de forma alguma, lute para não deixar pensamentos vagos entrar na tua cabeça. Por exemplo, você começa a gostar de uma pessoa comprometida, de um homem casado, ou de um sacerdote, ou de uma religiosa, e você na cabeça começa a fazer planos com ele ou com ela. Talvez essa pessoa nem saiba que você gosta dela com estas intenções, ou vice-versa. E aí então você fica planejando, fazendo planos. Se ele fosse meu, se ela fosse minha, eu iria ser um homem muito feliz, eu iria ser uma mulher muito feliz. Olha, a gente poderia morar num lugar muito distante, iria ficar só nós dois, e o pensamento vai indo. Todos esses pensamentos, eles são vagos, são pensamentos que vai te perturbar, que vai te colocar em ativa, que vai te colocar na ação. É por isso que muita gente se fere, se machuca, se quebra. Por que muitas meninas engravidam antes do casamento? São produtos dessas químicas de pensamentos. E aquilo que a gente vai pensando, a gente vai planejando. E o que está no nosso plano, se nós não cuidarmos, acaba acontecendo. Irmãos, então o medo faz realizações. Começa uma dor na tua cabeça e você imediatamente diz: eu estou com medo dessa dor de cabeça. Chega alguém que diz: olha, comadre, você vai no médico, faça lá um eletro, porque eu vi uma vizinha minha começou desse jeito, comadre, e olha, não durou mais 3 dias. Amém? O que vai acontecer com você? Automaticamente você vai dizer: bem, vamos para o médico, porque olha, eu não aguento mais de dor de cabeça. Até aquela hora você estava com dor, agora você já não aguenta mais. Ficou com medo? Vem te atingir. Então, quando essas coisas começarem, vai para cima da palavra de Deus. O Senhor é o meu socorro, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Vem os outros pensamentos te atacar. Meu Deus do céu, a vida está dura. Mulher do céu, não sei não, segura as pontas, porque olha, a gente não sabe, o dinheiro acabou, o meu emprego está ameaçado. Aí a esposa: meu Deus do céu, o que você vai fazer sem emprego? Gente, o que começa um desespero antes de tudo acontecer. Estamos assim, antecipando as nossas desgraças. Na oração é a mesma coisa. A pessoa ajoelha para rezar. Se o teu pensamento está todo infeccionado, você reza de jeito. Você vira um menininho de rua. Você conhece o menininho de rua? Ô moço, dá dinheirinho para me comprar um pão com meu irmãozinho. Ô moço, dá dinheirinho para me comprar um leite com meu irmãozinho que ficou lá em casa que está doente. Não é assim que os menininhos de rua fazem, né? Diga você, menininho de rua. Aí você joelha diante de Deus e sobe a boca para pedir: ô Senhor, arruma emprego para mim. Jesus, cura minha doença. Ô Jesus, traga meu filho de volta. Ô Jesus, faça isso. Ô Jesus, faça aquilo. Ô Jesus, faça aquele outro. Ô Jesus, faça aquele outro. Pede. E viramos menininhos de rua.
Amados, e para obter os favores de Deus, claro que temos que pedir. Mas é lógico também que temos que louvar e agradecer, porque Deus habita no meio do louvor, no meio do clamor. Então o que fazer? Rezar sempre para você. Eu rezo para mim todos os dias. Eu confio na minha oração. Sabe por quê? Porque eu me amo. E quando eu peço a Deus para João Camilota, eu peço com toda certeza que eu vou ser atendido, porque para mim não tem uma pessoa mais legal do que eu. Amém? Eu gosto de mim. Você gosta de você? Você gosta de você? Eu gosto muito de mim. E porque eu gosto de mim, eu não quero que as coisas ruins fiquem em mim. Então eu não posso ter medo do que vem me atingir. Eu tenho que repelir. Agora, o que faço? Eu tenho facilidade. Quem me está rezando pensa que ele está dormindo. Porque eu me apago mesmo. Eu desligo com facilidade dessa tela. E vou em busca ao Senhor. Agora, isso não é questão de virtude, não é questão de iluminismo, não é questão porque João é mais do que os outros. É só questão de um treino. Amém? Não tem pessoas que datilógrafa conversando com os outros? Por que ele faz isso? Porque treinou. Eu, por exemplo, se for escrever naquele treco, eu tenho que achar lá a letra, dar uma pancada, achar outra letra, dar outra pancada. Mas eu fui batendo no versículo no lugar, o cara está dizendo, e daí? Pegou muito peixe, onde foi? Amém? A oração é a mesma coisa. Você, quando entra em comunhão, treine a buscar Deus, treine a buscar Deus. A gente diz para o povo: vocês sentam, fecham os olhos e se relaxam. A pessoa senta, endurece o corpo e abre os olhos. É uma oração. É uma oração. E aí a gente vai administrando a oração, a gente vai percebendo onde a oração vai indo. A gente trabalhou muito na roça, e volta e meia a gente ia regar no arrozal. Soltar água no arroz depois que capinava ele. Então a gente pegava, abria assim um córregozinho e ia fazendo o esgotozinho. Aonde abria o esgoto, a água corria. Fica para o irmão, água no esgotinho. Para a água correr, irmão. Gente, a oração ela sai daqui. Ela vai saindo aí para vocês. As pessoas que vai abrindo o esgotinho, a água vai entrando. Então nos encontros, um recebe grandes graças e outros não recebem. Aí, quem não recebe diz: ah, você diz, eu não vê nada do que se fala, não. Ah, eu já fiz encontro fulano, convertendo, cigano, eu não senti isso que vocês sentem, não. Será que eu sou tão pecador? Aí o outro irmão, em vez de ajudar, diz: você tem um coração muito duro, irmão. Você não se abre. Você tem que ser melhor. Você tem que... Pobrezinho já está com 200 quilos na cabeça e o outro chega para mais 200. Amém? É isso que mata o nosso povo. Estava pregando numa comunidade e uma moça começou a chorar. E vai chorar. E não parava mais. Mandei que o servo orasse, o servo orou. João, você não para de chorar. Aí mandei outro servo, ele tem outro servo, um rezou. Chegou e disse: João, não tem jeito, a moça, ela não para de chorar. Amém? Por fim eu disse: leva para a Darcy. Mande a Darcy rezar por ela. A Darcy ficou meio dia com essa moça, e a moça não parou de chorar. Quando eu vi que nem a Darcy fez a moça parar de chorar, eu digo: agora é só Deus mesmo. Amém? Trouxe a moça no palco e comecei a orar por ela, mas em pouco tempo me veio uma chinela havaiana e um trapo de chão. E rezando para a moça, comecei a dizer: mas o que significa, moça? Uma chinela? Você é painel de chinela? Ah, quando eu disse isso, aí não chorou, aí me errou. Glória a Deus que jogou tudo para fora. Quando eu tinha 3 aninhos, olha como os traumas ficam na gente. Foi revelado que com 3 aninhos
ela era muito espertinha, brincalhona, dessas menininhas que mexiam em tudo. E a comadre chegou na casa da mãe dela, e a comadre ia conversar e ela fazendo gracinha, e a mãe disse: fica quieto, senão a mamãe te bate. E a criança, sabe, chega gente, elas querem chamar atenção, então elas mexem na minha. E a menina fez uma arte ali, quebrou um copo na frente da comadre, e a mãe pediu licença para a comadre, levou a menina no quarto, pegou aquele chinelo e deu na boca da menina até cansar. E a menina, lógico, abriu a boca desse tamanho, ela pegou o trapo de limpar o chão, enfiou na boca da menina e disse: eu, você não parava, e fiz esse trapo inteiro na sua boca. Essas coisas acontecem. E a menina então e parou. Na cura interior foi revelada que uma menina que apanhava muito da mãe. E naquele momento veio à tona aquela situação. E ela voltou para fora. O que ela não chorou em 17 anos, ela chorou naquele dia. Porque foi revelado e ela foi curada. Perdoa, mãe. E eu quero encerrar agora para entrar na oração a respeito da mágoa e do ódio e do ressentimento. A sensibilidade ou todo e qualquer tipo de sentimento, ele provém do nosso sentido e da maneira com que fomos criados ou educados. Se fomos educados com palavras doces e amigas, temos mais dificuldades de nos ferir. Mas se formos educados a pancada, qualquer coisa pode nos machucar. Então, a manifestação é retrucar, é disputar. Aí você vai ver aquele tipo de gente que ele nunca erra, ele só ele que é certo. É o que ele falou, ponto final. Não aceita conselho, briga, espanca e tudo mais. Essa pessoa nunca foi ouvida. Então, se ela não pode, na conversa ela pode ir no pau, ela chuta, ela briga, e você vê isso normalmente nas crianças. Quando uma criança se revolta, o que ela faz? A primeira coisa é pegar o que ela tem na mão e tacar no chão. Você dá o brinquedo, ela rasga. Aquilo não é coisa daquele momento, aquilo já vem de ventre. Ali é só uma situação de momento, mas aquela atitude vem de ventre. Então você encontra aquela criança pacífica, igualzinha, e você encontra aquela criança agitada e violenta. E olha, gente, nós, na grande verdade, nós somos um caixão de lixo. Olha que se você for analisar quantas coisas foram lançadas dentro da gente, quantas palavras, quanto descaso, quanto desprezo, quanto apanhar, quanta violência. E de repente o carinho, o amor, o beijinho, o brincar com a criança, ou fazer melodia, ou carregar no colo, ou a conversa, porque a criança também não gosta de ser mimada, você sabe disso. A criança gosta de ser reconhecida como criança, valorizada como criança. Ela não gosta muito do melo também, ela gosta do carinho, mas não da delação. Uma criança gosta que o pai perceba ela, mas que o pai educa ela também. Tanto é que quando você bate numa criança, ela chora, ela faz birra, mas se você chega a ela e diz: gosta do papai? Ela balança a cabeça e diz: gosta. Você diz: você perdoa o papai? Ela diz: perdoa o papai. Porque lá no fundo, a criança também tem consciência de que ela errou. Porém, se a gente não faz essa disciplina, a pessoa cresce muito à vontade. E quando eles crescem, eles não aceitam disciplina, porque nunca foram disciplinados. E a primeira defesa é essa: nem meu pai faz isso comigo, você vai fazer? Talvez o pai errou por não ter feito, mas você não quer que ela erre no que ela faz, só que não aceita. Então a culpa não é própria da pessoa, mas é da educação com que veio a pessoa. E esse tipo de pessoa fica muito sensível. Você tem que olhar o que fala. Se de repente você esqueceu de dar o bom dia, ele já te cobra. Se de repente você não deu atençãozinha, ele já se fere. Esse tipo de não me rere, não me esmaga, tem muito dentro da igreja, com o coordenador, com o catequista, com o pregador, com o intercessor. Gente, é a mesma coisa de pôr manteiga na chapa.
Tem certos cristãos aí que é manteiga na chapa, e não adianta exigir desse pobre cristão, como se você pôr uma manteiga na chapa, não tem como você dizer, não derreta. Manteiga na chapa vai derreter? Se o cristão é tudo dilacerado, tudo machucado desde ventre, claro que ele vai trazer essas pisaduras para voltar para o comando na escola e tudo mais. Isso são falta de curas interiores, são falta de perdão. E o que faz o perdão? O perdão ele faz um vínculo no coração da pessoa e traz uma mágoa no coração da pessoa. Você acredita que eu tenho encontrado muita gente que tem mágoa de Deus, que tem mágoa de Jesus Cristo? Recentemente nós fomos dar uma entrevista no jornal e a jornalista chegou a dizer para mim: esse Deus que você fala poderia ser um Deus melhor, porque você fala desse Deus como você fala, mas no entanto eu perdi 2 irmãos dentro de pouco tempo com um acidente. Amém? E eu tentei explicar para aquela jornalista que esta não é a culpa de Deus, mas que é a nossa própria culpa. Deus deixou-nos de livre-arbítrio. Então esta é a grande verdade. Mas ela tem ferida, ela tem mágoa, como se Deus fosse o culpado da pessoa encher a cara de bebida, de droga. E eu disse para ela: mas teu irmão morreu como? No mínimo? Claro, com problemas, mas Deus não podia impedir. Você acha que Deus pode impedir o que você quer fazer? Aí ele não era Deus. Deus te deixou livre. Irmãos, então a mágoa faz isso. Se você tem mágoa de Deus, você está amarrado. Se você tem mágoa do irmão, você está amarrado. Você não pode ter mágoa. Por quê? Porque a mágoa impede o teu crescimento físico, mental e espiritual. Quem tem mágoa não pode ser feliz. Quem tem mágoa não pode viver bem. Quem tem mágoa está preso a uma situação. Há uma situação que me impede a minha felicidade, porque a mágoa é o contrário da paz. Se você tem ressentimento, você está preso. Você tem revolta, você está preso. Tanto você se prende como você prende aquele com quem você está magoado. E aí o que acontece? Quando a memória te joga a lembrança do fato, ela vem à tona. E quando vem à tona, você gasta 90% das tuas forças e de tuas energias para você abafar. Isto, segundo a ciência, é mais difícil do que você carregar 50 quilos sem pôr no chão de noite. O que vai acontecer? Vai desfolar tudo. A mágoa te esfola, cria calo, impede você ser feliz. Se você libera, você tem a chance para Jesus Cristo entrar. Jesus não tem como entrar em um lugar que tem mágoa, porque tanto você como aquele que você não gosta é filho dele. Como que Deus fica nessa situação? Então, para Deus agir em você, você tem que liberar aquele irmão que você tem preso no teu coração. Mas ele me fez um mal muito incalculável, um mal que não se calcule como teve a capacidade de fazer. Então, o que é preciso? Condenar ele? Não, precisa perdoar ele. Sem que a gente perceba, a gente guarda a mágoa do pai. Porque nunca a gente compreende um pai. E muitos pais não compreendem o filho. E muitos pais, por não saber, ele espancou o filho. Ele bateu muito no filho. E quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Aí fica um certo bloqueio. Eu tenho meu pai na minha mente, mas não tenho meu pai no coração. Eu ajudo meu pai, eu dou dinheiro com meu pai, eu gosto de estar com meu pai, mas eu tenho bloqueio com meu pai. Ele é o meu pai, mas não é o meu amigo. E isso são o que a mágoa cria entre um e o outro. Isso acontece entre marido e mulher. Ela é a minha esposa, mas não é a minha amiga.
Eu convivo com ela, mas eu não tenho facilidade de combinar com ela, eu não tenho facilidade de amar como eu deveria amar, porque eu tenho uma certa mágoa por o que ela falou de mim, por o que ela falou da minha família, por o que ela falou daquele meu defeito. Eu não perdoo a minha mulher, eu vivo com ela, mas eu não perdoo porque ela me judiou muito, ela me fez tudo isso comigo. Então você vê muitos maridos e mulheres se quebrando por causa disso. E aí cria um problema. Pode ser vice-versa. Gente, eu quero parar, mas não está tendo jeito de parar. Cria um certo problema. Acontece muitas vezes na família, a coisa sai do lugar. Em vez de um homem ter a iniciativa, é a mulher que tem a iniciativa. Em vez do homem determinar, é a mulher que determina. E o homem acaba cedendo e acaba dizendo que a mulher tem muito mais capacidade do que ele. Dentro do mundo da matéria, isso até pode funcionar, mas no mundo do espírito isso nunca funciona. Sempre fica uma barreira, porque não foi a mulher feita para administrar, mas sim o homem. A mulher é para coajudar. A mulher é feita como uma ajuda adequada. Ela pode dar uma mão, ela pode interferir, ela pode dar um palpite, ela pode dar tudo, mas a cabeça é o homem. Deus fez o homem como cabeça. Mas no mundo que nós estamos hoje, falar isso seria uma loucura e querer mudar. Eu estou falando segundo o que o mundo fala, eu estou falando segundo o que Deus fala. E essas controvérsias acontecem, bloqueio entre marido e mulher, discussões entre marido e mulher. Eles não entendem, sabe? Fica como que uma garrafa térmica. É tão linda, mas não esquenta nada. Não adianta você ter uma garrafa térmica linda, mas sempre tendo lá dentro café frio. Então o que acontece entre marido e mulher? As aparências bonitas, mas lá dentro é tudo um gelo. Não há diálogo, não há paz, não há afeto. Nos seus momentos afetivos, não é amor, é prazer. Então vira assim uma barra. Aí temos que suportar suportar o outro, mas na grande realidade, aquilo que é o conteúdo, marido e mulher, não está existindo mais. Aí vem tudo que é problema, vem bloqueios, vem problema de natalidade, vem problema na educação do filho, vem problemas financeiros, vem tudo que é problema, e a gente vai se estourando. O que é isso? Mágoas. Quem ama não vê problema. Diz um amigo nosso que trabalha na equipe conosco: o problema só é problema quando você faz conta do problema. Quando você não faz conta do problema, o problema não é problema. E é uma verdade. Irmãos, essas coisas são falta de perdão. Perdoar o vizinho. Às vezes aquele vizinho que tem aquele bendito cachorro que late a noite inteira na tua cabeça. Amém? E você começa a se revoltar com o vizinho. É o cachorro que faz barulho, mas você vai ficar com mágoa do vizinho. Ou quando não é aquele vizinho que liga aquele aparelho de som lá, você com a canseira que tropeia na sua cabeça até a hora da noite. Mágoa do vizinho. Às vezes é dentro de casa, o marido gosta do gato, a esposa não gosta do gato. O marido trata do gatinho, a esposa chuta o gato do marido. Amém? Tudo isso são mágoas. Ou o marido gosta dos passarinhos, a mulher não pode nem ver. Gente, esses casos tudo a gente tem. Eu peguei uma mulher um dia e chegou e disse: seu João, o que eu faço com os passarinhos do meu marido? Amém? Eu disse: aceita teu marido com passarinho e tudo. E vai perdoando. Ele vai curando. Outro dia ele chegou e disse: seu João, o que eu faço? Eu não aguento mais os gatos do meu marido, que faz tanta anarquia. Eu disse: aceita o marido com os gatos. A hora que você aceitar o marido e os gatos do marido, você vai viver bem. E passado um tempo ela veio me testemunhar: seu João, eu passei a cuidar dos gatinhos do meu marido e ajudar. Mas você acredita que morreu um por um? É uma coisa. Amém? E eu disse: como é que ficou o marido? Aí ele desgostou tanto que não vai querer mais gato dentro de casa. Diga glória a Deus. Olha para o marido e diz: eu vou aceitar teu gato. Parece que no
todas estas coisas interferem no desamor. Amém? Eu, quando casei, sempre gostava de ter no pé da minha cama um radinho. E eu dormia com aquelas musiquinhas. A minha esposa, de forma alguma: Joãozinho, para esse rádio, pelo amor de Deus. E uma altura eu resisti, mas eu gosto toda a vida. Você sabia que eu gostava de rádio porque casou comigo? Eu sabia, mas eu não dormia com você. Mas agora eu durmo, então para esse rádio. Amém? E baixinha, quando começa a pegar no pé, sai de baixo. Amém? E eu fui e parei o rádio. Ultimamente, é ela agora que gosta do radinho. Então a gente deita, coloca o radinho bem baixinho na musiquinha e a gente sempre dorme com a música. Se a gente resiste, cria problema. Se você cede, você vence. Irmãos, vamos orar para tudo isso nesse momento, para você perdoar. O Senhor nos fala no coração que tem uma pessoa aqui dentro que tem uma mágoa profunda do pai, uma mágoa profunda da mãe. O Senhor nos diz no coração que é uma pessoa que tem muita dificuldade com o marido. Nós vamos orar por tudo isso. Pessoas que têm essa mágoa muito profunda por uma violência que fizeram com um dos filhos nossos. E até hoje você não aceita isso. Amém? Senhor Jesus, nos revela que uma pessoa que caiu num buraco muito fundo e passou um trauma muito grande de abismo, de buracos. Deus vai te curar isso nesta manhã. A pessoa que quase morreu quando foi nascer, conta às suas famílias que os médicos não davam mais chance de vida e nasceu todo roxo e foi algum tempo para voltar, mas acabou voltando e acabou sarando, crescendo, casou até os dias de hoje. Tem um medo mortal da morte. Quando sabe que alguém morreu no bairro ou perto de si, passa a noite sem dormir. Não vai olhar de fundo por nada, porque sempre imagina que aquela imagem de quem morreu não sai mais da cabeça por vários dias. Pessoa que sofreu um vendaval, a casa descobriu, ele rolou um pouco diante da tempestade, entrou embaixo da mesa e andou sofrendo um desconforto muito grande por uma tempestade. Até os dias de hoje tem uma tremenda dor quando o tempo volta para a chuva. Pessoas aqui dentro que têm muito medo de chuva e de vendaval. É uma tortura quando começa a chover ou levantar aquelas nuvens escuras. Vários aqui dentro têm esse problema.